Olá a todos, olá a todas. Olá a todos, olá a todas. Leonardo Tonos, aqui de Paris. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Literatura em Casa. Aguardando, então, as pessoas entrarem na sala para darmos início, então, a esse nono encontro já do Literatura em Casa, desde Paris, para o Brasil, para a França e para o mundo. Então, vamos lá, espero que todos estejam por aí. Em breve, vamos entrar online. Olá a todas, olá a todos. Bem-vindos a um encontro Literatura em Casa, hoje consagrado à questão da métrica na poesia. A Alexandra Jacob acaba de chegar. Bonjour, minha amiga de Piracicaba e grande poeta. Vamos aqui, então, aguardar todos que estão por aqui. Obrigado por dizer que o som está perfeito. Miriam Ringel, de Israel, grande amiga também, e que nos acompanha desde esse nosso primeiro encontro do Literatura em Casa. Fico feliz que vocês estejam por aí. Hoje estamos aqui num dia um pouco chuvoso em Paris. Vou ver se eu consigo acertar aqui direitinho o meu vídeo para começar a falar com vocês. Então já temos 13 pessoas online. Então, olá a todos. Nara Rúbia, bom dia. Manu Bezerra, bom dia. Como vai? Aí de Portugal. Celina Richard, bom dia. Espero também que você esteja bem. Celina, me estudante aqui de Paris. Então vamos lá. Vamos começar hoje esse mais um encontro, Cecília, do Literatura em Casa. Esse é o nosso nono encontro. Já faz 9 semanas que estamos aqui, então, conversando sobre literatura nos nossos finais de semana. Na semana passada, tivemos um encontro com a professora Luciana Namorato, um encontro belíssimo sobre, então, a questão do biografismo. E hoje, por conta de questões, é claro, de ordem organizacional e dos estudantes, sobretudo, que devem provavelmente se prepararem aqui para o final do ano escolar e para o Enem, eu pensei, então, propor para vocês um encontro, vamos dizer assim, mais escolar, sobre uma questão que poucas pessoas acabam, na verdade, se debruçando, que é a questão da métrica na poesia. É uma questão bastante técnica, né? Mas eu vou tentar aqui transformar essa questão técnica da métrica em algo mais lúdico, tentando, então, sempre fazer essa ponte entre a técnica mesmo, como contar as sílabas de um verso, como identificar e classificar os versos em função do número das sílabas, como identificar os ritmos internos dentro de um verso, e, é claro, como essa tecnicidade pode sublinhar o sentido, ou pode dar sentido a um poema. Então, essa seria a proposta de hoje, lembrando sempre que, para toda análise de texto, devemos sempre nos interrogar, fazer sempre as mesmas 3 perguntas: o que é isso? Como é realizado isso? E o porquê, na verdade, o autor busca, então, tal efeito. Então, bom dia a Toinho, bom dia, John, lá dos Estados Unidos, bom dia, Cristiane, Maria Clara, bom dia, minha prima Lúcia, de Portugal, e bom dia, Maia, grande especialista de Gonçalves. Então, começando sobre a questão da métrica. Vamos lá. É importante lembrar que, nas línguas românicas, a especificação e a denominação tradicional do que é verso se dá pela contagem de número de sílabas dentro do verso, né? Essa questão, então, ela se torna supérflua depois, no momento da modernidade. Mas vamos dizer que até o final do século XIX, o que era dito como verso era determinado e classificado em função do número de pés que compunha cada verso. Ora, essa determinação é feita segundo uma técnica muito próxima da análise fonética usual, ou seja, aquela que identifica, por um lado, vamos dizer, o que é uma sílaba, o número de sílabas de uma palavra, e, por outro lado, a questão da tonicidade das sílabas dentro de uma palavra. Lembrando, então, rapidamente, o que é uma sílaba para os nossos estudantes? A sílaba é um grupo de sons, ou um som, pronunciado a partir de uma única emissão vocal. Então, eu posso ter uma sílaba somente com uma vogal.
eu posso ter uma sílaba com duas vogais, dia, né? Eu pronuncio na mesma emissão vocal. Eu posso ter uma sílaba com três vogais, quai, né? Eu posso ter uma sílaba a partir de uma vogal com consoantes. Essa seria, então, a primeira questão a ser levada em conta. A segunda questão a ser levada em conta quando estudamos, então, a palavra é a tonicidade dentro da palavra. Ou seja, toda palavra comporta, em português, uma sílaba tônica, que é aquela que tem a maior elevação da voz, e sílabas átonas, que podem ser pré-tônicas, que estão antes da sílaba tônica, ou pós-tônica, aquelas que estão após a sílaba tônica. E todos nós sabemos, né, todos que já estudamos, então, regras de acentuação, sabemos que classificamos as palavras em função dessa sílaba tônica. Oxítonas, uma palavra que termina com uma sílaba acentuada. Paroxítona, uma palavra que, na verdade, é a penúltima sílaba que é acentuada. E a proparoxítona, que são aquelas palavras que têm acentuação na antepenúltima sílaba. Aliás, isso é um grande problema para os estudantes estrangeiros, porque quando falamos naturalmente, não nos perguntamos se essa palavra vai ser oxítona ou paroxítona. Nos preocupamos somente com a questão da regra da acentuação gráfica. Para o estudante estrangeiro, ele primeiro precisa aprender que café se diz acentuando a última palavra e que depois essa palavra leva também um acento gráfico, né? Então, assim, para se estudar, então, a métrica, é importante ter em mente, então, primeiro, essa questão das sílabas, quantas sílabas comporta uma palavra e qual é a sílaba tônica dentro de uma palavra. Mas também podemos pensar, quando estudamos a métrica, no conjunto da frase, no conjunto do verso. Isso já evocamos da outra vez, quando falamos do ritmo interno de uma frase e de um verso. Como obtemos ritmo interno numa frase? Primeiro, pela intencionalidade da frase. Uma frase afirmativa se distingue de uma frase interrogativa, em que você tem esse movimento ascendente. Como vai? E que se distingue de uma frase exclamativa. Como vai? O ritmo é descendente. Podemos também obter ritmo dentro de uma frase, de um verso, por exemplo, jogando com repetições de vogais, ou que nós chamamos de assonâncias, repetições de consoantes, que chamamos de aliterações. Podemos também obter ritmo dentro de uma frase e de um verso a partir da colocação de palavras paroxítonas, proparoxítonas e oxítonas. O conjunto, a maneira como colocamos essas palavras, fornecem um ritmo próprio a cada verso, a cada frase. E para justamente justificar e exemplificar esse primeiro exemplo, eu queria então ler para vocês um poema de uma jovem autora que está aqui conosco, que é a Manuela Bezerra de Mello, que é uma autora brasileira que atualmente reside em Portugal. A sua última antologia foi publicada por uma editora que chama Urutau, que, aliás, é uma curiosidade. Essa editora não se localiza no Brasil, ela se encontra na Galícia, na Espanha. E nessa antologia, que é a segunda antologia, se eu não me engano, de Manuela Bezerra de Mello, nós encontramos aqui temas variados sobre a questão da expatriação, sobre a questão de um engajamento, vamos dizer, do sujeito autoral, do sujeito, do cidadão, sobre questões de feminismo. Agora, justamente, eu gostaria de ler para vocês, né, um poema que trata dessas questões a partir de um ritmo bastante específico. Observem o ritmo do texto. Eu tenho aqui o texto para vocês, um minutinho, que eu vou então passar para vocês o texto de Manuela, de uma antologia que se chama, um minutinho aqui, a antologia então se chama Pés Pequenos para Tanto Corpo. Eu vou ler o conjunto do poema e depois vamos nos interrogar sobretudo sobre o primeiro verso. Dormem os cumes das montanhas de Alckman, e lá os macacos e saguis. Dorme a esfinge de Gizé, as lembranças de paz, as mulheres deprimidas e exaustas, seus filhos raquíticos, os homens bêbados de testa nas mesas das tavernas, e as prostitutas entorpecidas das suas camas insalubres. Dormem os rios em seu leito,
A foz que não deságua, os abissais nas profundezas, serpentes de todas as espécies humanas dormem nas árvores que também cochilam, aproveitando o vento da tarde. Dormem como crianças batedores de panela, e dormem também as crianças, porque essas devem mesmo dormir. Dorme mais ainda a Revolução, e dormem todos os outros, a Retroville, a Prozac, menos o poeta. Então, o que eu observo nesse texto, que eu acho bastante interessante aqui, é esse ritmo gradativo, esse ritmo crescente que obtém aqui a autora através de vários recursos. O primeiro recurso de que ela se serve, é claro, é a repetição desse vocábulo dorme, que inicia cada novo período, marcado ou não pela pontuação. Dorme os cumes, dorme as esfinge, dorme mais ainda a revolução. Um outro efeito obtido seria o acúmulo do que nós chamamos de estruturas coordenativas, que na verdade é um efeito de estilo, que nós chamamos de polissíndito, né? E as crianças e dormem também, né? E, por outro lado, o acúmulo das estruturas paratáticas, ou seja, estruturas desprovidas de elemento coordenativo ou subjetivo, né? E, por exemplo, aqui nós temos dorme os rios em seu leito, vírgula, a foz que não deságua, vírgula, os abissais nas profundezas, vírgula, serpentes de todas as espécies humanas dormem nas árvores, vírgula. Isso cria, na verdade, um ritmo interno, que é esse ritmo espiral que ela busca até o final apoteótico, quando há essa ruptura, para dizer que, justamente, se todos dormem, o único que se mantém em vigília é o poeta. Mas o que eu acho mais interessante, para além desse ritmo interno, é o ritmo que ela obtém no primeiro verso, que é um verso em decassílabo, uma vez que eu posso contar esse verso da seguinte maneira: dormem os cumes das montanhas de... Desculpa. Dormem os cumes das montanhas de... Já, eu paro aqui. Depois eu vou explicar para vocês por que eu paro nessa primeira sílaba. Eu tenho, na verdade, aqui um verso de 10 sílabas. E dentro desse verso de 10 sílabas, para obter ritmos internos, a autora ela vai se servir em que na música nós falaríamos de um ritmo de 5 por 4 e de dois ritmos 3 por 4. Ou seja, um ritmo que é um ritmo quebrado, que lembra até aquela canção Take Five, que é esse ritmo bastante quebrado, 5 e depois 3, e depois a multiplicação de dois ternários. O que nos obriga a ler da seguinte maneira: dormem os cumes das montanhas de Al. Dormem os cumes das montanhas de Al. Isso é justamente o que nós vamos estudar hoje. Então, por um lado, contar o número de versos, identificar e, sobretudo, identificar como o poeta obtém ritmo através dessa acentuação pelas palavras e, é claro, pela estrutura frásica. No caso aqui, é esse ritmo, na verdade, quebrado, esse ritmo que, na verdade, desestrutura e que sugere essa movimentação espiralada que busca, então, o poema de Manuela Bezerra. Então, a pergunta que eu coloco para vocês, então vamos lá, gostaram do muito bem, Isabete, bem-vindo, Manuel, espero que tenha gostado dessa pequena leitura, né? A primeira questão que vamos colocar para vocês, então, é como contar as sílabas de um verso. É importante saber que essa contagem é bastante artificial e ela foi imposta no final do século XIX por um estudioso português que se chama Antônio Felício de Castilho, que no final do século XIX diz o seguinte, que a contagem das sílabas dos versos em língua portuguesa se fará até a última sílaba tônica, fazendo que o português, no processo da contagem métrica, se diferencie do espanhol e se aproxime do francês, onde nós temos a mesma estrutura, ou seja, é a língua padrão aguda. Então, se, por exemplo, vamos pensar aqui no famoso poema de um minutinho, da canção do exílio, né? Do Minha Terra Tem Palmeiras. Eu vou pegar só a primeira estrofe aqui do Minha Terra Tem Palmeiras, para quem não se lembra, colocando aqui para vocês. Então vamos agora realizar essa regra, ou seja, contar até a última sílaba tônica para identificar o final do verso. Então, o primeiro verso que é Minha Terra Tem Palmeiras, a última sílaba tônica é a palavra, então, Palmeiras, e a sílaba ei, ou seja, eu tenho que parar a contagem no ei. Onde canta o sabiá,
A última palavra desse verso é uma oxítona, ou seja, eu tenho que contar até a última sílaba, ou seja, o A. No terceiro verso, as aves que aqui gorjeiam, a última palavra gorjeia, é uma palavra paroxítona, ou seja, a contagem eu devo parar no G. E não gorjeiam como lá, a última palavra desse verso é o monossílabo tônico, eu devo incluir então na minha contagem. O que dá justamente minha terra tem palme, 7, onde canto sabia, 7, as aves que aqui gorjeiam, 7, não gorjeiam como lá, 7. Ou seja, nós temos aqui uma estrutura versica, métrica, regular, com versos de 7 sílabas, o que chamamos, na verdade, de heptassílabos. Ora, justamente para assegurar a regularidade métrica, muitas vezes os poetas, sobretudo os clássicos, vão subverter, sobretudo vão subverter as palavras, acrescentando sílabas ou retirando sílabas para que a metragem continue regular. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de um poema do poeta português Almeida Garrett, que é bastante curioso, muitos devem conhecer. É um poema que se chama Camões, em que Garrett ele faz o uso da palavra saudade de maneira bastante peculiar. Na palavra saudade, que Manu já pode dizer que minha mãe venci na vida, o professor usou o poema meu e depois não sabe disso. Vamos lá, depois eu comento então, Manu. Tá? A palavra saudade, nesse poema de Garrett, né, a palavra saudade, então lembremos que essa palavra tem 3 sílabas. Sal, da, de. Ora, justamente no poema de Garrett, ele vai utilizar, num primeiro momento, essa palavra com 3 sílabas, o que garante, na verdade, que esse poema tenha para cada verso 10 sílabas. E no último verso dessa estrofe, ele vai fazer uma coisa curiosa. Ele vai, na verdade, transformar essa palavra de 3 sílabas em 4 sílabas, obrigando o leitor não dizer saudade, mas dizer saudade. O que ele vai fazer? Ele vai transformar aquele ditongo ao num hiato, AU, em que o leitor deve pronunciar 2 vezes seguidas. O que daria, então, justamente a leitura desse poema, que é um poema em decassílabos. Saudade, gosto amargo de infelizes, delicioso pungir de acerbo espinho, que me estás repassando o íntimo peito, com dor que os seios d'alma dilacera, mas dor que tem prazer e saudade. Saudade. Ora, por que, na verdade, o poeta faz o que a gente chama aqui de uma diérese? Ele multiplica, ele acrescenta uma sílaba na palavra. Por um lado, para assegurar que esse verso seja um verso de 10 sílabas. E, por outro lado, ampliando a palavra, ele quer insistir aqui no sentimento de nostalgia. É como se esse sentimento de nostalgia não saísse mais da boca e da mente, tanto do poeta como do leitor. Saudade. E ele permanece aqui no imaginário. Isso é o que nós chamamos, então, de uma diérese, ou seja, o acréscimo de uma sílaba numa palavra que, na verdade, só continha 3 sílabas. Mas eu posso também ter subversões com supressão de sílabas. Supressão de sílabas. Eu vou trazer aqui 3 exemplos para vocês. O primeiro exemplo, que é bastante conhecido, é a primeira estrofe do poema Navio Negreiro de Castro Alves. Navio Negreiro de Castro Alves, que começa justamente com essa palavra estamos, ortografada sem o E, ou seja, indicando para o leitor que o leitor não deve pronunciar o E, e que ele deve pronunciar essa palavra, que normalmente tem 3 sílabas, em 2 sílabas. Então, nós devemos ler, não, estamos em pleno mar, mas estamos em pleno mar, do, no spa. Estamos em pleno mar, do, no spa. Brinca o luar, dourada borboleta, e as vagas após elas correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Ora, por que justamente Castro Alves ele retira dessa primeira palavra, ele faz o que nós chamamos de uma férese, retira dessa primeira palavra essa primeira sílaba. Primeiro, como eu digo, para garantir que o seu verso tenha sempre
10 sílabas. E, num segundo momento, para reforçar o quê? Primeiro, talvez, eu reforçar esse aspecto abrupto. Entramos no poema, é um poema com grande dramaticidade, nesses primeiros versos, em que ele vai descrever como os escravos eram chicoteados no navio. Esse stamp, né, cria esse impacto abrupto. E também, talvez, para sugerir o próprio contexto no qual se desenvolve, se desenrola esse primeiro momento do canto do navio negreiro. O navio está à deriva em pleno mar. É como se esse estamos, na verdade, sugerisse a explosão das vagas que fazem movimentar esse barco perdido a caminho do Brasil e levando aqui os pobres africanos que vão ser, então, escravizados no Brasil. Então, é interessante aqui a licença poética, como ela é decorrente de uma questão de tecnicidade, mas também garante aqui sentido ao texto. Essa mesma questão se coloca, mais uma vez, e eu vou trazer aqui, numa outra estrofe do Minha Terra, em Palmeiras, da canção de exílio de Gonçalves Dias, que é, então, a última estrofe, em que nós temos várias supressões, mas supressões, sobretudo aqui, de vogais. Vamos lá? Então, lembrando, então, a última estrofe. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canto o sabiá. E aqui eu anotei o que eu chamo, então, dessas licenças poéticas com a supressão das vogais, que é uma coisa que, aliás, nós fazemos correntemente. Nós, na verdade, quando falamos em português, na verdade, suprimimos vogais quando elas se encontram juntas, né? Só que, dentro do poema, isso pode ser desejado, exigido pelo próprio poeta. E aqui nós temos, por exemplo, a primeira: não permita, Deus, que eu morra. Que eu morra. O E do que, ele se transforma em I e forma, na verdade, que eu morra, e forma quase um ditongo, ou seja, obrigando aqui o leitor a fundir essas vogais sem que a primeira vogal desapareça. Isso é o que nós chamamos de uma sinalética. Então, garantir também 7 pés nesse verso. Não permita, Deus, que eu morra. Mesma coisa no segundo verso. Sem que eu volte para lá. Eu não digo sem que eu volte, sem que eu volte. O E se transforma em I e, na verdade, forma um ditongo aqui, que eu, né? Um tritongo, desculpa. Que eu volte para lá, numa única sílaba. Então, redução de sílaba. Aqui eu tenho, mais uma vez, o que eu chamo de uma sinalefa. Observem depois, sem que desfrute os primores, é uma sinalefa ainda, no último verso. Sem que ainda viste as palmeiras. Aqui eu tenho duas supressões de vogais. Primeiro no ainda, ou seja, o poeta suprimiu o A do ainda, verdade? Porque ele junta com o que desaparece. Sem quinda. Isso, na verdade, eu chamo de uma elisão. A diferença entre a elisão e a sinalefa é que na sinalefa você ainda ouve o tritongo, sem que eu, né? Sem que eu morra. Aqui, ó, sem quinda, disse as palmeiras. O A desaparece e o E desaparece. E uma outra supressão aqui é entre, na verdade, desculpe, aqui, sem que ainda viste. O final do ainda e a primeira palavra aviste são a mesma vogal. Em vez de pronunciar duas vezes, ainda, aviste, eu faço uma crase. Eu junto essas duas vogais em uma só. Sem que ainda viste as palmeiras. Ora, justamente, Tânia está observando, é para aproximar a rítmica natural da fala, mas também, por quê? Porque fazendo isso, ele provoca um ritmo interno dentro da poesia e esse ritmo vai se sobressair, sobretudo, na palavra ainda e a viste, ou que eu morra, nesse i. Então, não permita, Deus, que eu morra, volte para lá, sem que ainda viste as palmeiras. Ó. Por que justamente ele está sublinhando nesse i? Porque toda a poesia, ou canção do exílio, e na verdade ele tem ele brinca muito com esse ritmo, um ritmo aprazível e um ritmo, vamos dizer, mais desgostoso, mais torturoso. E eu vou trazer, vamos ler aqui o conjunto da poesia para vocês observarem isso.
Eu tenho aqui, então, o conjunto da Canção do Exílio. Eu sei que são questões técnicas, né? Mas são importantes para entender a poesia. Um minutinho só. Vamos lá. Aí está todo o poema. Observem o ritmo aqui e justamente como ele faz essas elisões, essas sinaléficas, essas supressões de vogais para insistir em certas vogais, criando aqui algo desagradável. Porque todo o poema ele tem um ritmo agradável e desagradável. O ritmo agradável estava aqui, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Desagradável. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Voltam no agradável. A segunda estrofe, ela é sempre esse mesmo ritmo que mostra esse ritmo aprazível. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flor, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Depois, um ritmo desagradável. Em cismar sozinho à noite. Agradável. Mais prazer em controlar. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Todo o poema ele se articula entre o Lá, que é o Brasil, que é o país da saudade, e o Cá, que é onde se encontra o poeta, que é Portugal, que é o espaço desagradável do desterro. Então, tudo que está sublinhado ao Cá é desagradável, é nesse ritmo, vamos dizer, com essas vogais sublinhadas em I. E aí é justamente por isso que ele provoca essas elisões. E todo o ritmo agradável é esse ritmo que se encontra nesse lugar distante, sublinhado por essa vogal aberta. Ah, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais bosques têm mais vida, nossa vida mais amorosa. O que eu quero insistir aqui com vocês é o seguinte: primeira questão é você fazer a contagem das sílabas, identificando se há ou não eventuais licenças poéticas. Segundo elemento é se interrogar por que o poeta estabelece essas licenças poéticas. É somente por uma questão de tecnicidade, obter o número de pés exigidos, ou é porque está buscando algum efeito? E o terceiro elemento é identificar, dentro do verso, esse ritmo interno. Cada verso tem um ritmo próprio. E é justamente a partir dessa contagem que identificamos diferentes versos em função do número de sílabas. E cada forma de verso também tem a sua história. Então eu tenho o monossílabo, que são versos que só tem uma sílaba. Sílabos, duas sílabas. Trissílabos, três sílabas. E aí por diante. Tetrassílabos, pentassílabos, hexassílabos, até o verso de 12 sílabas, que é o chamado dodecassílabo, ou verso alexandrino. Mas cada estrutura tem a sua própria história e tem o efeito buscado. Por exemplo, versos monossílabos. O que são versos monossílabos? Versos monossílabos são versos que só têm uma sílaba e que justamente buscam essa rapidez. Esse verso, por exemplo, eu encontrei na antologia de Ana Elisa Ribeiro, que é uma jovem poeta de Minas Gerais, que publicou essa antologia belíssima, que se chama Álbuns, em 2019, pela editora, eu esqueci o nome da editora, Relicário, lá de Minas Gerais. Nesse conjunto de textos que eu gosto muito, falam da poesia, falam do álbum de fotografia, falam do ritual de virar as páginas de um álbum de fotografia, fala sobretudo da nossa relação com o álbum de fotografia, com a fotografia enquanto esse elemento temporal, a fotografia capta o tempo, ela interrompe o tempo, ela suspende a temporalidade nessa prancha fotográfica. Há uma série de poemas aqui que são chamados instantâneos. São instantâneos que sugerem o quê? Esse clique rápido daquela máquina fotográfica antiga, como se fosse esse flash que justamente interrompesse a vida, né? E para justamente sublinhar a velocidade do clique, Ana Elisa se serve de versos monossílabos. Então eu vou ler para vocês o instantâneo 0 e o instantâneo 1, que diz o seguinte: instantâneo 0. Fotos flagram olhares, sua maior revelação. Instantâneo 2. Fotos flagram espanto, que talvez nos revele. Fotos flagram. Fó, então, é uma palavra de duas sílabas, mas do ponto de vista métrico é um verso de uma sílaba. Flagram, uma palavra de duas sílabas, mas do ponto de vista métrico
é uma palavra de uma sílaba. Fotos flagram spanta. Então, a utilização desses versos curtos acentuam a velocidade. Isso também nós encontramos num outro tipo de verso, que vocês devem conhecer, que é o verso de duas sílabas do famoso poema de Casimiro de Abreu, A Valsa. Todo o poema, são mais de 80 versos desse poema, são escritos em dissílabos, ou seja, versos de duas sílabas. Vou deixar aqui para você. A Celine está me perguntando qual é o autor do Estamos em Pleno Mar. É Castro Alves, Celina. É o nosso grande representante da poesia, da última fase do movimento poético, e que tem esse viés, vamos dizer, um pouco mais político-social, porque é um dos grandes poetas que vai, pela primeira vez, evocar a questão do racismo e também, sobretudo, da escravatura no Brasil. Esse poema de Casimiro de Abreu, que todos conhecem, chama Valsa, todo o poema é feito em duas sílabas. Vamos contar então as sílabas, né? Lembrando sempre que temos de parar na última sílaba tônica. Né? Ontem, eu devo parar no on. Dança, eu devo parar no dan. Então, a contagem daria assim. Tuon, nadan, ikan, voa, quasfa, enro, formó, divi, lassi, carmim. Essa é a contagem, vamos dizer, técnica vamos dizer, desse verso. Ou seja, são só versos de duas sílabas. Ora, essa é a contagem técnica. Mas, na verdade, o efeito buscado aqui pelo autor é duplo. Por um lado, o autor ele quer dar vivacidade ao texto e quer mimar o ritmo da valsa ternário. Então, são versos de duas sílabas, mas a partir de uma estrutura ternária, e nós temos de ler esse verso começando, como nós chamamos em música, pela anacruse. A primeira palavra tu, ela não entra no tempo forte, ela deve entrar no tempo fraco desse ritmo ternário. Lembremos o ritmo ternário de uma valsa. É 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comecemos então a ler o poema, entrando no terceiro tempo, que é o terceiro fraco. 1, 2. Tuon na dança, e dança voada, as faces em rosa, de vivo, lascivo, carmim. Na valsa tão falsa, corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, sem pena de mim. Então, o que é interessante aqui, justamente, nesse poema, é a utilização de versos de sílabas, duas sílabas, para intensificar o ritmo e, sobretudo, buscar quase essa comparação com o ritmo da valsa, porque ele obtém aqui um jogo quase ternário, um ritmo ternário. Bom, Tânia, justamente nós tocamos, poderíamos até tocar essa composição aqui a partir de uma música do Pichilinha, que ficou excelente isso, nós fizemos um encontro. Bom, dando continuidade aqui, eu sei que é bastante técnico isso, mas é importante sublinhar, eu gostaria só de lembrar os outros versos que eu chamo de tetrassílabos e hexassílabos, ou seja, versos de 4 pés e versos de 6 pés. Esses versos, na tradição poética, muitas vezes se encontram em estrofes mais longas, de versos decassílabos e 10 pés, sobretudo na forma conclusiva. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo do nosso Tomás Antônio Gonzaga, da primeira lira do Tomás Antônio Gonzaga, do nosso Marília de Dirceu, em que o conjunto do poema compreende estrofes longas de 10 sílabas, onde então é evocado primeiro o poeta, o pastor, onde é cantado as belezas da mulher, e a cada final de estrofe nós temos a repetição de um refrão muito mais vivo, muito mais alegre, para evocar a beleza aqui de Marília, e justamente para evocar essa beleza, ele se serve do que nós chamamos o verso quebrado, que o verso quebrado do decassílabo, 10 pés, é o verso sempre de 6 sílabas ou de 4 sílabas. Então daria o seguinte: eu, Marília, não sou algum vaqueiro, verso 10 sílabas.
Eu, Marília, não sou algum vaqueiro. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados, tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, leite, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro o leite e mais as finas mãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Serve aqui o final da estrofe, muito mais vivo, em que há essa quebra dessa estrutura do verso de decassílabos, e aí ele se serve dos chamados versos quebrados de 6 sílabas ou de 4 sílabas. Tá? Ah, Maia, já respondo daqui a pouquinho. Meditação, sim, é métrica em prosa. Meditação, a gente não fala métrica em prosa, mas muitas vezes na prosa o autor pode estar se servindo de elementos oriundos da métrica, muitas vezes, se ele conservar justamente a mesma estrutura, como nós vamos observar aqui num texto de Maria Valéria Rezende, tá bem? Então, retomando aqui, para terminar, então, eu justamente vou falar de, Maria Valéria Rezende, evocando aqui o pentassílabo ou heptassílabo. São duas formas diferentes. O pentassílabo são versos de 5 sílabas e o heptassílabo são versos de 7 sílabas. Ó, por que eu evoco essas duas formas? Então, são formas oriundas, sobretudo, da poesia popular, que tem uma origem muito antiga na nossa história. Ela vem lá desde a época trovadoresca, ela faz parte da chamada medida velha, que utilizava Camões antes dos portugueses entrarem em contato com o verso italiano e o soneto. É o que nós chamamos de redondilha menor, os versos de 5 sílabas, ou redondilha maior, os versos de 7 sílabas. E esses versos são os versos que têm maior musicalidade. Lemos agora há pouco, Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. São os versos da musicalidade, são os versos que nós encontramos também na tradução da literatura de cordel, né, da literatura nordestina. Então, justamente fazendo a ligação com o que a Maia acabou de evocar, sobre a questão então, de uma métrica dentro da prosa, eu trouxe para vocês aqui o exemplo de um romance de Maria Valéria Rezende, Ouro Dentro da Cabeça, em que ela conta a história, ela diz que é a autobiografia de uma outra personagem que vai surgir no romance, a Guará, o voo da Guará Vermelha. Eu só vou ler então o início desse romance que conta o nascimento aqui da personagem de uma maneira prosaica e depois o que é interessante é que eu descobri que dentro dessa maneira prosaica há uma maneira poética de se contar que na verdade se serve da estrutura clássica dos versos de 7 pés, que é característico da poesia nordestina. Então, duas leituras possíveis. Então, o capítulo se chama Coisa Nenhuma, Filho das Nuvens. É difícil explicar como foi que começou esta vida que é minha e que aqui quero contar. Até meu nascimento, que é o começo de tudo, ninguém sabe explicar bem, muita coisa se adivinha, mas sem saber de certeza. Nasci e cresci sem nome, num lugar bem escondido que não se acha no mapa, e vivi por muito tempo sem ter nome de respeito. Então, não posso contar como se contam as vidas, dizendo certo o lugar e a data de nascimento, dia e ano, bem certinho, nome de pai e de mãe. O que é interessante é que nessa própria leitura aqui prosaica, a gente observa como a autora ela vai repetindo certos fonemas, o que vai criando musicalidade interna dentro da prosa, né, sugerindo talvez uma estrutura poética. E de fato ela há, porque eu posso ler essa mesma texto em prosa como se fosse uma poesia daqueles dos repentistas nordestinos, dizendo o seguinte: até o meu nascimento, que é o começo de tudo, ninguém sabe explicar bem, muita coisa se adivinha, mas sem saber de certeza. Nasci e cresci sem nome, num lugar bem escondido, e não se acha no mar, e vivi por muito tempo sem ter nome de respeito. Então não posso contar como se contam as vidas, dizendo certo lugar e a data de nascimento. Dia e ano bem certinho, nome do pai e da mãe. O que é curioso aqui é essa utilização
na verdade, da estrutura poética clássica popular num texto em prosa. É claro que isso tem a ver com o próprio projeto de Maria Maria Rezende, que recupera, na verdade, toda essa tradição da arte popular nordestina, ela traz para o universo romanesco, e também para esses livros que também são destinados muitas vezes a neoleitores, jogando aqui com a capacidade do leitor identificar o texto pela capacidade poética, né, dos próprios textos. Tá bom? Então, continuando, eu não vou dar mais uns exemplos, outros exemplos de textos mais clássicos vocês vão encontrar no blog, senão a coisa vai ficar um pouco mais sante aqui. Eu gostaria de falar rapidamente o que acontece com a questão da métrica na poesia moderna e contemporânea. Então, nós vimos que essa utilização, né, da questão, ela se coloca, sobretudo, vamos dizer, até o final do século XIX. E a partir do século XX, o que fazem os poetas com a métrica? Eles jogam essa métrica no lixo? Sim, em parte. Mas muitas vezes é importante, apesar de tudo, se questionar se os versos utilizados pelos poetas não seguem as regras métricas. Ou se, em um certo momento de algum poema, o poeta não se serve dessa métrica para trazer um efeito particular. Esse eu encontro, por exemplo, no poema Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. Eu acho que eu tenho aqui o poema para vocês. Deixa eu ver aqui se eu trouxe o exemplo. Poema de Sete Faces. Está aqui, né, que todos conhecem. Poema, então, de Carlos Drummond de Andrade, que é um poema publicado em 1930, na sua antologia Alguma Poesia, e que se insere justamente naquelas problemáticas ainda da fase heróica, modernista, né? Esse poema de Sete Faces, muitas pessoas viram nessas sete faces que apresenta o próprio poeta como uma estrutura cubista. O poeta recusa os recursos tradicionais da poética, ele escreve ainda utilizando versos e estrofes, mas ele não se serve praticamente de métrica regular. E, de fato, o poema é bastante destabilizante, porque cada estrofe seria essa nova faceta do poeta. Ora, se a gente ler com cuidado esse poema, podemos observar que na última estrofe do poema, Carlos Drummond de Andrade se serve, em parte, da métrica tradicional. Então, vou ler rapidamente o poema e paremos, então, na penúltima estrofe. E diz o seguinte: Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Então a questão se coloca: por que, se até então o poeta não se serviu da métrica, de repente ele se serve da métrica? Ele se serve da métrica popular. Mundo, mundo, vasto mundo. Sete pés. Se eu me chamasse Raimundo, sete pés. O verso intermediário não tem, ele é completamente irregular, seria uma rima, seria uma solução, e aí ele volta, mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Por quê aqui? O poeta, nesse exato momento, está se interrogando da sua capacidade de se identificar ao povo. Aliás, ele deseja ser Raimundo, como todos os Raimundos. Raimundo, esse nome tão popular. Só que ele diz que é a impossibilidade de ser esse Raimundo. Isso só seria uma rima e não seria a solução. Então é curioso que, ao imaginar justamente esse mergulho dentro do universo mais popular, ressurge na poesia a própria estrutura popular da poesia. E ao negar essa possibilidade, na verdade, há a ruptura dessa estrutura popular aqui no verso de Sete Pés. E também eu vou trazer um último exemplo aqui para vocês, é num poema de Sofia de Mello Brenner, em que nós encontramos também essa mesma estrutura. É um poema que nós vamos depois trabalhar posteriormente, que metaforicamente sugere a época de Salazar. A ditadura de Salazar, entre uma aparente paz e algo por detrás extremamente devastador. Esse poema, então, No Fundo do Mar, que diz o seguinte: No fundo do mar há brancos pavores.
onde as plantas são animais e os animais são flores. Mundo silencioso que não atinge a agitação das ondas. Abrem-se rindo conchas redondas, baloi-se o cavalo marinho, um polvo avança no desalinho, dos seus 1000 braços uma flor dança, sem ruídos vibram os espaços. Sobre a areia o tempo poisa, leve como um lenço, mas por mais bela que seja cada coisa, tem um monstro em si. O interessante que é, o mundo aéreo é um mundo que causa medo. E o mundo marítimo é um mundo agradável da paz. E nesse momento que ela entra nesse mundo aprazível, de repente surge um ritmo aprazível. Esse ritmo aprazível sugerido ou pela repetição de vocábulos num ritmo ternário, ou então pelo retorno da métrica regular. Observe, mundo silencioso que não atinge a agitação das ondas. Abrem-se rindo conchas redondas. O ritmo igual. Tá, 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 tá. Balou-se o cavalo marinho. Ritmo ternário. Tá, 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 tá. E depois o verso de 4 sílabas. Um polvovan no desalim dos seus 1000 brá, uma flor dã. E de repente surge, volta à realidade disfórica, né? O medo não mais das profundezas, mas do mundo aéreo, do mundo da superfície, sem ruído ou ruído nos espaços. Então é interessante aqui como os poetas modernos, eles, de fato, eles não sentem mais a necessidade de utilizar essa métrica tradicional e rígida, mas eles a utilizam, por vezes, em alguns momentos, como aqui no caso de Carlos Drummond de Andrade ou de Sofia de Mello Breiner, para buscar o quê? Para evocar, em dois casos, esse momento talvez aprazível e acolhedor que finalmente traz a métrica clássica. E para terminar o nosso encontro de hoje, vamos voltar a Ana Elisa Ribeiro. Ana Elisa Ribeiro e a esses belíssimos poemas sobre fotografias. E eu queria que nós lêssemos mais um instantâneo dela, no qual ela se serve da métrica tradicional, do ritmo próprio, as palavras, daqueles vocábulos que eu disse, entre tônicas e ritmos átonos, sugerindo, mais uma vez, a questão do instantâneo, da velocidade do ato fotográfico e aqui da interrupção da temporalidade. O poema é muito curto e diz o seguinte: só mesmo uma foto para nos flagrar no auge de um quase. Só mesmo uma foto para nos flagrar no auge de um quase. Aqui nós temos o retorno da métrica clássica. Vamos lá? Vamos contar? Só mesmo uma foto para nos flagrar. 5, eu conto ar, porque é a última sílaba tônica. No ao, 2, de um quá, 2. Ou seja, eu tenho uma pequena estrofe, um poema, que se compõe de 2 versos de 5 sílabas, 2 pentassílabos, redondilha menor, verso popular, e 2 dissílabos, versos de 2 sílabas. Ou seja, poderíamos também ver aqui a presença, finalmente, de 2 heptassílabos. O que traz aqui a poesia justamente com essa métrica? Ela traz um ritmo, e é através aqui dessa repetição. 2 pentassílabos que se repetem em 2 dissílabos. Essa repetição também, ela surge pela questão fonética. No au de um quase. No auge de um quase. Observem aqui, esse, ela tem, a gente poderia dizer aqui, quase um quiasmo fonético. Ela utiliza, nesse primeiro verso, auge, au crescente, e no último verso ela utiliza o contrário. Ela utiliza o tom quase, uá, au, uá. De todo modo, esse auge e esse quase, na verdade, criam, na verdade, esse aspecto gradativo, uma suspensão, auge, quase, que é a suspensão que sugere o clique fotográfico, que na verdade interrompe a temporalidade e faz com que aqueles que sejam fotografados fiquem congelados eternamente nessa suspensão que na verdade, sugere o objeto fotográfico em si, que é sempre um objeto temporal. Bom, eu acho que eu deixei pouco tempo de palavra aqui para os comentários. Espero que eu não tenha sido muito maçante. Eu sei que é uma questão técnica que muitas vezes é maçante no estudo da poesia, mas essencial
para se estudar tanto a poesia clássica quanto a poesia moderna e contemporânea. Então, lembremos como estudar a questão da métrica. Então, a primeira questão é identificar no poema o número de pés. Lembrando que, muitas vezes, o poeta pode servir dessas licenças poéticas, supressão de sílabas ou aumento de sílabas para garantir regularidade. Uma vez que você identificou o verso e distinguiu qual tipo de verso se trata, tente observar nesse verso o ritmo interno para ver se é um ritmo regular ou não. Quais são as sílabas que são acentuadas no ritmo? Lembre do Minha Terra tem Palmeiras, onde canta o sabiá. Se é um ritmo regular, se é um ritmo irregular. Depois, tentem estudar esse verso na sua tradição. Se o verso é de sílabo, trissílabo, se ele é pentassílabo, ele tem uma tradição. E, finalmente, tente buscar qual é o efeito obtido ou escolhido pelo autor ao justamente utilizar tal métrica, ao utilizar tal acento interno dentro do verso, ou qual é o colorido que busca, então, o poeta, quer seja um poeta clássico ou um poeta mais contemporâneo. Tá bom? Bom, gente, eu acho que vamos ficar por aqui hoje. Tá? Prometo que no próximo encontro vai ser um encontro muito menos bastante. Vamos falar ainda de poesia, vamos falar de figuras de linguagem, mas vamos falar de figuras de linguagem de maneira mais lúdica, tentando justamente se interrogar sempre qual é a figura de linguagem, mas, sobretudo, como ela é colocada dentro do texto e as razões, qual é o efeito buscado pelo poeta. E para isso falaremos de João Cabral, de Melo Neto, Cabral, e voltaremos a Sofia de Mello Brenner, que é uma das minhas autoras preferidas. E para terminar, eu sempre termino agora lendo e fazendo vocês descobrirem uma jovem poeta. Eu gostaria então de ler um texto de Elisa Caetano. Elisa Caetano, que é uma jovem poeta que me foi apresentada por uma outra escritora que eu gosto muito, chama Micheline Verunski. Elisa Caetano, também publicada na editora Urutau, essa editora que se encontra aqui na Galícia, é um poema que fala da questão do feminino, né, que tem muito a ver com os dias de hoje, sobre ostracismo, sobre racismo, e, sobretudo, que trabalha esse ritmo interno. O poema se chama O Caderno das Inviabilidades. Vou ler para vocês. Minha vontade irremediável de listar palavras inviáveis. Inviáveis, sua barba ou cabelos. O avião incapaz de remediar minhas convicções inviáveis ou o defeito no lobo da orelha. Minha perversidade. O que me ocorre embaixo do chuveiro, a ereção inviável e o beijo. Os homens inviáveis, os homens de onde nada nasce, onde não há menstruação, não cabe a vida, as mãos injustas e protetoras dos homens. Os filhos inviáveis, dos homens cujo desejo me torna inviável. Pés grandes demais, os olhos dos homens que não sabem chorar ou nem só falar. Os homens que não sabem. Os homens e seus pelos inviáveis, suas mãos sujas, seu tesão exposto. O homem que me alimenta inviável, o caderno de inviabilidades a quem sorvo diariamente na cama da casa, que eu fiz viável para o homem morar. O homem, cuja inviabilidade eu exponho debaixo do lençol a cada dia, todos os dias, na inviabilidade selada com o anel, o olhar pobre, ora meu, ora dele, diante ao mesmo tempo, do dever inviável e do mero amor, livre de mim, livre dele. O amor insone sobre a cama feita ao lado da janela voltada para o prédio vizinho, a revelia de nós dois. Então, sugiro aqui o livro de Elisa Caetano, Os Cadernos de Inviabilidade, e, mais uma vez, os livros que eu li hoje, eu já me perdi aqui nos meus comentários, o álbum de Ana Elisa Ribeiro e Pés Grandes para esse Corpo, de Manuela Bezerra de Mello. O livro está por aqui. Ops, o livro está por aqui. Tá? E eu termino por aqui desejando a todas e a todos um ótimo final de semana. E aqui vou desejar um ótimo final de semana para uma pessoa especial que está nos olhando hoje, que está nos acompanhando, que é Neide Martins, a minha mãe, que amanhã estará festejando os seus anos, vamos dizer, não necessariamente precisa desejar. Então, aqui deixo meus parabéns para minha mãe e parabéns para todas as mães, desejando a todas e a todos um feliz final de semana. Fiquem em casa, cuidem de vocês e cuidem de quem está perto de vocês.
Tchau, gente. Bom final de semana a todos e a todas.